Que a paz seja sobre a sua vida, que a paz seja sobre a sua família, que a paz seja sobre a sua casa, que a paz seja sobre a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, sobre essa terra onde o Senhor nos ensinou a orar, dizendo que venha o teu reino. Esse é o clamor da igreja, que venha o teu reino, seja estabelecida a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Quero ler a palavra de Deus com você, e esse ano nós estamos tendo uma oportunidade de celebrar a Páscoa como os judeus celebraram. Eu acredito que, pelo menos para nós, é a primeira vez que isso acontece. É claro que em países de guerra, em países onde as coisas são diferentes, muitas Páscoas a gente pode até ver em plena Segunda Guerra Mundial, quantos anos de guerra, quantos anos de opressão para os judeus, mas a primeira Páscoa foi celebrada somente as famílias. A família que era pequena se reunia com uma outra família, mas assim tinha que ser celebrada a Páscoa do Senhor. Sandálias nos pés, cajado na mão, unção na cabeça e sair em direção ao seu milagre, em direção à terra prometida. Então, domingo nós teremos a nossa Páscoa. Essa semana, hoje é quarta-feira, quinta, sexta-feira, considerado um dos maiores dias das datas cristãs. A sexta-feira da paixão, a sexta-feira onde o Senhor Jesus declara tetelestai, está consumado, está feito. Mas depois da sexta-feira da paixão, nós temos domingo da ressurreição. E domingo nós vamos estar celebrando o domingo da ressurreição. Ressurreição de milagres, ressurreição de portas abertas, ressurreição de tantas coisas que para muitos está morta. Mas o Senhor e o poder ressuscitador do Espírito Santo se manifestará. Mas eu quero nesta noite compartilhar com você a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, nesta noite. Na verdade, nós vamos dar continuidade à palavra que nós ministramos domingo. E Mateus, capítulo 21, verso número 12, nos diz assim a palavra de Deus. Mateus 21, 12. Pega a sua Bíblia. Esse tempo que nós temos, vamos ter, acredito que meia hora que vamos ter aqui da palavra. Aplique o teu coração na palavra de Deus. Entenda que tudo que nós passamos para vocês é debaixo de jejum, debaixo de oração, debaixo de revelação de Deus, do Espírito Santo. E nós não temos medido esforços e temos buscado a Deus para que possamos sempre trazer uma palavra de Deus ao seu coração mesmo. E aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 12, tem um tema: a purificação do templo. A purificação do templo. E nos diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós estamos na Semana Santa. E domingo nós começamos a falar, ou nós tratamos ali em Lucas capítulo de número 9, a começar do verso 51, nós falamos da determinação de Jesus de ir até Jerusalém. A Bíblia diz ali em Lucas 9, 51, eu gosto muito desse versículo, por isso eu guardo ele, que Jesus, ao se levantar naquela manhã, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, e o seu parecer transparecia isso, e deixava bem claro
que ele sabia para onde ele ia, ele sabia o alvo, ele sabia o preço que tinha que pagar. E foi sobre isso que nós tratamos no domingo, sobre a determinação do Senhor Jesus. Ali, como eu disse, em 9:51, diz que o semblante dele era diferenciado, o semblante dele mostrava o que ele estava determinado a fazer naquele dia. Aprendemos também a respeito dos obstáculos que ele teria que enfrentar, mas ele venceu todos os obstáculos e ele chegou ali. A palavra de Deus diz que ele chegou a Jerusalém. E chegou a Jerusalém e se tornou conhecido como guardado e tratado até hoje como Domingo de Ramos. E foi assim um dia maravilhoso, essa chegada de Jesus ali em Jerusalém. Nós vamos ver aqui em Lucas, lá no capítulo 19, do verso 28 a seguir, nós vamos ver tudo o que aconteceu naquele tempo. Mas nós estamos aqui no Evangelho de Mateus hoje, e se você pegar o Evangelho de Mateus, do capítulo 21, você vai ver que é exatamente isso. Lá no capítulo 21 de Mateus está escrito assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós encontramos aqui algo assim maravilhoso no capítulo 21. Ali no verso de número 4, nós vamos ver que isso era cumprimento de uma profecia. Mateus 21:4 nos fala que era o cumprimento de uma profecia. Como eu disse, o profeta Zacarias havia profetizado, né? E está escrito no verso 4. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo intermédio do profeta. E o que o profeta disse? Verso 5, diz a filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, era o cumprimento de uma profecia do profeta Zacarias, era o cumprimento de que o Messias chegaria. E isso testificava, e muitas palavras sempre testificaram de que Jesus é verdadeiramente o Messias. Hoje muitos ainda não creem em Jesus como Messias, mas as profecias eram patentes. Miqueias 5:2, tu, Belém Efrata, visto que és a menor de todas as cidades de Israel, de ti virá o libertador. Outra profecia: a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Outra profecia, Isaías capítulo 9, a terra de Zebulon, Naftali, a terra que andava em trevas, viu uma grande luz. Então, uma das profecias era essa, que o rei entraria em Jerusalém montado em jumentinho. Então nós encontramos aqui o cumprimento da profecia. No verso 7, nós vamos ver que ele estava usando ali um transporte real. Era um transporte de reis. Naquele tempo não tinha uma Ferrari, não tinha uma BMW, mas era um transporte real, era um jumentinho, com a sua maneira de andar mais leve do que um trote, né? Era uma cavalgadura real. E Jesus então, ele entra como rei na cidade de Jerusalém, e ele é aclamado como rei. E aqui o verso 7 diz: trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou, e ele entra ali em Jerusalém. E a maior parte da multidão, nos diz aqui o verso 8, tanto aqueles que precediam, como aqueles que vinham atrás de Jesus, diz aqui o verso 8 de Mateus 21, né? A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Aquele que não tinha algo para oferecer, uma veste para pôr ali, para deixar aquele caminho bonito, aquele caminho do Senhor ia passar, pegava galhos de árvores, preparavam aquele caminho, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, estava entrando e vinha para salvá-los, como a pastora esteve ministrando. E aí, lá no verso de número 10, e entrando ele em Jerusalém, nos diz a palavra, toda a cidade se alvoroçou.
Você já imaginou isso? Um alvoroço na cidade? Já imaginou isso? A personalidade de Jesus, aquele que durante 3 anos a fama dele corria, desde todas as regiões da Galileia, Judéia, Idumeia, todas as regiões estavam falando de Jesus, e agora ele está chegando nesse lugar, e a Bíblia diz aqui, o verso 9, que houve um alvoroço, e durante esse alvoroço surgiu uma pergunta: quem é este? Quem é este? E a resposta aqui no verso 11 nos diz: e as multidões clamavam: esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Ele era o profeta de Nazaré da Galileia, e ele está chegando em Jerusalém, mas isso nós vimos a semana passada, que ele tinha uma determinação de ir para Jerusalém. Mas hoje, nesta noite, eu quero ver com você o alvo principal do Senhor Jesus. Nós sabemos que o alvo principal do Senhor Jesus era a cruz do Calvário, onde os meus pecados, os seus pecados, onde os nossos pecados estariam sobre ele, como diz o profeta lá em Isaías capítulo de número 53. Mas agora, aqui, nessa passagem, nesse texto que nós estamos vendo, nós vamos ver a intimidade que Jesus tinha com o templo. A intimidade que Jesus tinha com o templo. E nós vamos ver a obra que Jesus está disposto a realizar nesse tempo. A Bíblia nos diz aqui que Jesus, ao chegar em Jerusalém, o primeiro lugar que ele vai, eu não sei se é na segunda-feira, talvez deve ser na segunda-feira ou na terça-feira, porque ele ainda vai na casa de Lázaro, ainda há algumas situações que acontecem aqui, mas Jesus, ele vai ao templo. E a Bíblia nos diz aqui que quando ele chega no templo, algo maravilhoso acontece naquele lugar. Algo que vem impactar a vida das pessoas e acontece naquele determinado lugar. Mas o que eu quero ver com você hoje, nessa Semana Santa, nessa semana onde nós estamos transmitindo os nossos cultos, estamos levando a palavra e a porta está aberta na sua casa e o verbo, a palavra, está adentrando na sua casa e certamente alguma coisa está acontecendo aí na sua casa. Nós vamos ver da intimidade que Jesus tinha com o templo. Olha, eu aprendo que o precursor de Jesus, aquele que dizia, eu não sou noivo, aquele que dizia, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem em sua mão a pá, ele limpará toda a eira, o trigo vai lançar no celeiro e a palha vai lançar no fogo. É ele quem decide, é ele quem tem poder, ele quem faz. Eu sou simplesmente uma voz que clama no deserto. O precursor de Jesus, João Batista, aquele que Jesus disse, dos nascidos de mulher não houve alguém como João Batista. João Batista, ele foi concebido, sabe onde? No templo. Quando o pai dele, o profeta Zacarias, entra no templo, que ele vai oferecer o sacrifício no Santo do Santo, um anjo aparece para Zacarias e fala assim: Zacarias, a tua mulher está grávida. E eu creio que o anjo diz ali, as suas orações foram ouvidas. Olha, não havia melhor lugar para que Zacarias ouvisse aquela resposta, a não ser ali no templo, na casa do Senhor, no lugar de oração, no lugar onde toda a nação estava voltada, os olhos naqueles dias, porque o sacerdote, pai de João, esposo de Isabel, estava ali e as pessoas ficaram preocupadas porque Zacarias demorava para sair, e nós sabemos que quando ele saiu mudo, mas quando ele saiu, ele escreve em uma tábua, porque as pessoas não estavam entendendo, sabiam que ele tinha tido uma visão, mas que maravilhoso. O precursor de Jesus, João Batista, foi concebido e o pai abriu ali o teste de positivo dentro do templo. Ficou sabendo que Isabel estava grávida dentro do templo.
Veja como é importante o templo, como é importante a casa do Senhor. A casa do Senhor, desde o tabernáculo, quando Moisés subiu lá no céu, o Senhor falou para Moisés: olha, faça lá embaixo do jeito que você está vendo aqui. E Moisés então faz lá um croquis, faz lá um projeto, desce e mostra como é que é. Davi tenta aperfeiçoar. Salomão edifica o templo. Por isso muitos vêm e destroem o templo por 5, 6, 7 vezes. E o templo então é edificado. E, como eu disse, o precursor de Jesus, ele é revelado ali dentro do templo. Aí logo depois disso, nós vamos ver que nasceu Jesus. Nasceu Jesus. As portas se fecharam. Para se cumprir a profecia, ele foi nascer lá em Belém. Belém, terra do pão, lugar de provisão. Foi lá que Jesus nasceu. Mas, na verdade, nós sabemos que logo ao passar o tempo da purificação, Jesus então, ele é apresentado no templo. Com 8 dias, ele é apresentado no templo. Então, nós vemos que Jesus tinha intimidade com o templo já desde criança. Desde criança, ele tinha intimidade com o templo. A Bíblia nos diz também, um pouco mais à frente, com 12 anos de idade, você deve saber a história, que Jesus, ele desaparece quando as pessoas estão voltando. Eles começam a procurar Jesus, seus pais começam a procurar Jesus, e com 12 anos de idade, a Bíblia diz que Jesus estava ali no templo, ensinando, e as pessoas olhavam para ele, os doutores da lei olhavam para ele, e falavam: puxa, que sabedoria é essa? De onde vem tanta sabedoria, sendo ele ainda uma criança? Mas, quando criança, Jesus, ele estava no templo, na casa de Deus, lugar de oração, lugar de se compartilhar a palavra de Deus. Ele estava ali no templo. E aí nós vemos que quando Jesus começa o seu ministério, quando ele é tentado pelo diabo no deserto, em um dos momentos da tentação de Jesus, antes de ele começar o seu ministério, a Bíblia diz que o diabo o levou ao pináculo do templo. Antes de Jesus começar o seu ministério, depois de ser batizado nas águas, cheio ali, antes de ele sair pelos montes, campos, aldeias, valados, sinagogas, pregar o evangelho, ele é provado por Satanás no pináculo do templo. Então, se existe algo que Jesus tinha intimidade, era com o templo, era com a casa de Deus. Ele conhecia muito bem este lugar, e agora Jesus chega em Jerusalém. E qual é o lugar que Jesus procura como o primeiro lugar de estar? Nós lemos aqui, no capítulo 21 de Mateus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a aclamação pelas multidões, tanto os que precediam como os que antecediam, os que estavam à frente como os que estavam atrás, todos estavam aclamando e todos estavam observando para onde iria o Senhor Jesus. E a gente encontra aqui no verso 12, olha, exatamente essas palavras: tendo Jesus entrado no templo. Tendo Jesus entrado no templo, nos diz a palavra, expulsou todos que vendiam, todos os que compravam, todos os que mercadejavam, também derribou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Na verdade, ele estava fazendo uma faxina naquele templo, e com toda a ousadia e autoridade do Espírito Santo, ele declara: minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Queridos, mas para que isso se tornasse uma realidade, para que isso também se torne real nos dias de hoje, esse primeiro passo tem que acontecer. Jesus tem que entrar no templo. E eu digo sempre que eu amo os 3,16 da Bíblia, porque um dos maiores versículos, ou o primeiro que a maioria das pessoas aprendem, se eu perguntar, com certeza você vai responder.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu também acho lindo, especial, maravilhoso, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ele vai declarar o porquê Jesus fez isso. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes de vós? E é isso exatamente o que acontece. Você, na verdade, é o alvo principal. Você, na verdade, é o templo principal. Mas algo precisa acontecer. Para Jesus entrar no templo que é você, no templo que sou eu, no templo que somos nós, alguém tem que abrir esta porta. Porque está escrito em Apocalipse: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele, farei morada, entrarei, sairei, entrará, sairá, terá toda a liberdade. E quando Jesus entra no templo, quando você abre a porta para o Senhor Jesus entrar no templo, certamente o templo não vai continuar sendo da mesma maneira. Não vai continuar permanecer da mesma maneira que era. No dia que Jesus entrou no templo do meu coração, no dia que Jesus ocupou a maior parte da minha vida, no dia que Jesus se tornou a primícia da minha vida, no dia que Jesus entrou no meu coração, eu fico imaginando quantos cambistas, na verdade eu era bicheiro, né? Eu fico imaginando quanto câmbio, quanta ilusão, quanto sonho, quantos enganos, quantas pombas, giras, na verdade, não uma pombas dos cambistas, estava dentro desse templo, e quantas dessas sujeiras estão dentro de tantos templos nos dias de hoje, mas Jesus continua tendo essa determinação, tendo essa obstinação, tendo esse propósito de entrar no templo, porque nós vimos aqui que se existe algo que ele sempre teve intimidade, foi com o templo. Se existe algo que Deus sempre teve afinidade, foi com o templo que é o homem. Porque o homem foi criado para ser templo do Espírito Santo, onde habita Deus, nos diz a palavra. E a Bíblia diz aqui que Jesus, ele entra no templo. Ele purifica o templo. E eu anotei aqui como se deu isso. Ele tem que entrar no templo. 1 Coríntios 3,16. Você pode conferir se é isso que está escrito na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16. E nos diz assim a palavra de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus. O Espírito Santo nos diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, que coisa linda! Você não sabia que você foi criado e feito à imagem e semelhança de Deus? Você sabia que Deus, como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e sua plenitude, tudo é do Senhor, desde um átomo, uma molécula, tudo é do Senhor, tudo. E você sabia que a palavra diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas também habita num coração contrito e quebrantado? Ele não despreza, diz a palavra de Deus. Apesar de ele ser infinito, a habitação preferida é o teu coração, é o meu coração. Mas você pode dizer: mas pastor, meu coração está sujo. O templo não estava em condições melhores. O templo estava em plena comercialização. O templo estava em plena desvalorização. O templo estava em pleno tradicionalismo. O templo estava vivendo em pleno ritualismo. Não estava experimentando aquilo que o Senhor Jesus disse: a casa de meu pai é casa de oração. Sabe, quando Jesus entra na sua vida e você está andando pelas ruas, ou dirigindo, ou caminhando, ou falando, e de repente você está adorando, está cantando, está louvando, está glorificando ao Senhor, mesmo sendo pecador,
Porque a Bíblia diz que todos pecaram, que todos nós pecamos. Mesmo sendo assim, o Espírito Santo vai nos ensinar a adorar ao Senhor, a orar ao Senhor. Porque Jesus, ele declara aqui, em Mateus capítulo 21, verso número 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Você é casa de oração, meu querido. Você é casa de oração, minha querida. Você é casa de oração, criança. Você é casa de oração, ancião. Porque a Bíblia diz que os mortos, esses não louvam ao Senhor. Por isso, o Senhor, com certeza, tem um tempo determinado para todos nós. E aí, então, algo maravilhoso, depois que Jesus entra, ele vai limpar, mas é tremendo porque ele começa a usar a violência. Ele começa a ser violento. E sabe por que muitas vezes o Senhor age com violência na sua vida? Sabe por que muitas vezes o Senhor tira aquilo que é a paixão da sua vida, muitas vezes? Sabe por que muitas vezes o Senhor tira aquilo que você acha que é demais para você, mas que tem ocupado todo o seu ser, e Ele tem que agir com violência na sua vida, porque a Bíblia diz aqui que Ele tem ciúmes de você. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de você. Você é dele, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é como a menina dos olhos de Deus. É como uma criança que não sabe discernir, está brincando ali com uma serpente, com um escorpião, não sabe. E o pai arranca, porque o pai tem o de melhor para você, o de melhor para mim, o de melhor para todos nós. E muitas vezes, queridos, ele tem que agir com violência na nossa vida, sabe? Porque é uma frase que eu costumo sempre dizer: o bom é inimigo do melhor. O bom é inimigo do melhor. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para cada área da sua vida. Não vou especificar aqui cada área da sua vida, mas uma coisa eu sei: Deus tem o melhor para você. E aí, depois ele usar com violência. E isso é experiência própria, queridos. Isso cada um de vocês vão ter experiências. No dia que eu recebi Jesus, coisas começaram a ser separadas da minha vida. No dia que você receber Jesus, você vai ver que coisas vão ser separadas da sua vida. Mas saiba que o Pai tem o melhor para você. Ele diz aqui que ele usou de violência. Nós não queremos ser tratados com violência, muitas vezes, na maioria das vezes. Mas, às vezes Deus tem que usar uma baleia. Às vezes Deus tem que usar uma mula. Às vezes Deus tem que usar ali um desafio para nos levar no lugar determinado onde Ele quer agir nas nossas vidas. Ele entrou no templo. Ele purificou o templo. E olha só que maravilhoso, verso 14. Ele vai usar o templo. Veja o que está escrito no verso 14. Ele vai usar o templo. Veja o que aconteceu no verso 14. Vieram a ele, olha o que está escrito aí, no templo. Vieram a ele no templo. Por isso você que prega que não se deve construir templo, não deve edificar, você que prega dessa maneira, você está contra o que Jesus vivia, fazia, protegia, amava e edificava. A Bíblia diz aqui no verso 14, vieram a ele no templo. É claro que ele curou quando desceu do monte, é claro que ele operou milagres andando nos barcos, é claro que ele operou milagres na praia, em Cafarnaum, em Jericó, é claro que por onde ele passava milagres aconteciam, mas aqui exclusivamente, nesse dia, nessa semana que antecedia 2 dias da sua morte, 2 dias da sua morte, diz a palavra, vieram a ele no templo, cegos, coxos, e ele os curou. Tanto os cegos espiritualmente, que não conseguiam ver e nem ouvir a Deus, como literalmente,
fisicamente, e ele curou, porque eu creio que Jesus estava no máximo da unção, da graça, do Espírito Santo, e estava derretendo a sua Shekinah para poder entregar a sua vida. A Bíblia diz aqui o verso 14, vou repetir. Vieram a ele no templo, cegos, coxos, e ele os curou. Eu fico imaginando, logo após ele ter purificado o templo, ele chamou os discípulos, eles levantaram a mesa, ele arrumou a casa, e as pessoas começaram a trazer os enfermos, e eles começaram a ser curados. Então, querido, talvez Jesus esteja entrando no teu templo hoje. Talvez Jesus esteja purificando o teu templo hoje. Mas eu digo a você que quando você menos esperar, o Senhor vai usar esse templo que é você. Vai usar esse templo que é você, que é casa de Deus, que é a habitação do Espírito Santo. Depois que Ele limpa alguém, Ele vai morar e Ele vai trabalhar em comum com o templo. E eu digo a você nessa noite, deixa o Senhor te usar. Deixa o Espírito de Deus te usar. Porque se existe uma coisa que Deus não faz, é ficar devendo nada para ninguém. Você tem sonhos? Os sonhos do Senhor são maiores do que seus sonhos. Você tem projetos? Os projetos do Senhor são maiores do que os seus. Por isso, eu encerro nesta noite. Quero que você que está aí na sua casa, nós que estamos aqui no santuário, aqui, vamos colocar em pé nesse momento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Sabe, querido, você é a casa favorita de Deus. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo, se hoje você está ouvindo a batida na porta do seu coração, você pode abrir e o Senhor Jesus vai entrar. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma teoria, não. Ele é aquele que veio com propósitos. É aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O carpinteiro está batendo a porta da sua casa. Ele é o carpinteiro que está batendo a porta do seu coração. Se você está ouvindo aí, eu não sei onde você está, se você está num asilo, se você está num leito de hospital, se você está numa casa de recuperação, se você está talvez pensando até mesmo em tirar a sua própria vida, se você está em plena recuperação física, se você está assustado com as más notícias, ou se você está entusiasmado porque você quer e vai ser usado por Deus e pelo Espírito Santo, olha, tem expectativa. Tem expectativa. É um insulto para o Senhor Jesus você chegar na presença dEle, estar na presença dEle e não acreditar que algo vai acontecer. Algo está acontecendo nesse momento. Por isso, com a mão no teu coração, diga: Senhor Jesus. Diga: eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça a faxina necessária para que o Senhor me use da maneira que o Senhor desejar. Diga: Senhor Jesus, a porta está aberta do meu coração para que as grandes obras que o Senhor quer realizar sejam reais e verdadeiras na minha vida. Diga: Senhor Jesus, com violência agora, arranca todos os pecados. Com violência agora, arranca toda a maldição, toda a tristeza, toda a ferida que veio para ferir a minha alma e o meu coração, que é o teu templo. Arranca agora,
e sopra nesse lugar o bom perfume do Espírito Santo para a tua glória. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, na autoridade da palavra e na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, por cada participante deste culto, por cada pessoa, Pai, que está ligada conosco através, Deus, dessa live, cada pessoa que está sintonizada ouvindo a minha voz, ouvindo a nossa voz, que seja tocada pelo Espírito Santo agora. Se houver alguém enfermo nesse momento, que a cura entre nesse lar, nesse quarto, nessa casa, e essa pessoa seja curada. Se houver algum projeto do inferno para esta família, que seja decretada a quebra desse projeto e que a bênção do Senhor alcance sua vida, sua casa. Nesse momento, que portas se abram, telefones toquem e milagres e bênçãos sejam anunciadas na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Eu abençoo, ó Pai, cada lar, cada vida, cada família, cada templo, Deus, de oração. Não importa onde você está, onde chegar a minha voz, a nossa voz, um milagre vai te alcançar, eu creio assim. Eu abençoo a Jerusa, a mãe da Ju, abençoo o Mário, ó Senhor, a irmã Maria, mãe da Marcinha, seu pai, sua família, a Milena, tio do Rodrigo, a irmã Marcelo, abençoa a dona Terezinha, Deus, a Silmara, sua família, a Cleides, mãe do Fabinho, Deus, a Valéria Pinheiro, o João Braço Ferreira, Deus, em nome de Jesus, a Ângela, Pai, e a Lucia, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa o Márcio, Deus, o irmão Carlos, a Kelly, sua família, Deus, toca na vida da Kelly agora, Pai, normaliza, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Deus, abençoa o Mateus, o Maurício Gravi, sua família, o Pedro, Pai, a Valéria Pinheiro, em nome do Senhor Jesus, Pai, toda a família da Ieda, Deus, o Pedrinho, em nome de Jesus, Pai, onde há um amado nosso, que seja alcançado agora. Abençoa os nossos pais, avós, netos, tios, sobrinhos, abençoa a criança que está no ventre, a criança que mama, que dá os primeiros passos, a criança de colo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, os juniores, jovens, adolescentes, abençoa, Pai, em nome de Jesus, adultos, os anciãos, com a tua presença, com a determinação que o Senhor sempre teve, vai entrando em cada coração, transformando vidas e operando maravilhas, Pai. Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus, os empregados, os empregadores, eu abençoo, Pai, o comércio da nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos as empresas grandes, pequenas, microempresas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa nesse momento, Pai, o presidente da nossa nação, os ministros, Deus, cada médico, cada enfermeiro, cada pessoa, Pai, cada autoridade civil, eclesiástica, militar, nós abençoamos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, Pai. Toca na irmã Luzia, lá naquela UTI, toca, Senhor, na vida da Nádia, do Júnior, toca nesta família, meu Deus e meu Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção da prosperidade, da paz, da multiplicação, que a bênção financeira esteja sobre a sua casa, que você seja protegido com a cerca levantada. Eu abençoo cada dizimista nesse tempo, cada ofertante nesse tempo, você que veio ao templo trazer seu dízimo, a sua oferta, em nome do Senhor Jesus, você que tem cuidado e ajudado a cuidar da noiva do Senhor, eu te abençoo pela autoridade que me é dada, em obediência ao chamado e às autoridades sobre mim constituída. Eu abençoo a tua casa com a paz, com a saúde, com a alegria, com a prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Deixa Ele reinar no templo que é você, meu querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, em nome de Jesus, queridos. Não se esqueça, sexta-feira da paixão,
A paixão de Cristo é você. Como disse a pastora, a paixão de Cristo é você. Ele é apaixonado por você. E Ele fará muito mais do que você imagina. Ele fará sexta-feira, jejue nesse dia. Tenha um tempo de busca de Deus, do Espírito Santo. E vamos estar juntos aqui. E prepare a Páscoa. Pegue um pão, pegue um cálice ou mais cálices ou copos. Vamos celebrar com cajado nas mãos, sandália nos pés, aos nossos lombos cingidos, a unção de Deus, e vamos caminhar em direção ao nosso milagre, em nome do Senhor Jesus. Domingo de manhã, escola bíblica também. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Pastor, tem alguma consideração? Posso despedir? Que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as mais doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família e sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço apertado, um beijo na testa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você é a paixão de Cristo. Você é o templo do Espírito Santo. Amém. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me